separada, né, para a gente conversar um pouco, agora dando boa tarde especial para ti de novo, né? Estamos À gravando aí. vontade. Então, essa reunião ela foi separada, Walter, para a gente conversar um pouco sobre o ensino médio Uhum. paranaense e mais especificamente sobre os projetos integradores. Você sabe que a gente vai ter essa alteração com os projetos integradores a partir do ano que vem, né? Então, Uhum. a secretaria está preocupada de esclarecer, de dar um ponto de partida, de como isso vai se dar na realidade, na concretude. Então, a primeira coisa é mostrar, apresentar para os colegas, né, como que vai, como assim a base de todo esse pensamento e de onde que está vindo toda essa modificação, né? Uhum. Muitos colegas esquecem que a gente tem isso estabelecido ali a partir da LDB de 96, né? Então, veio vindo num trabalho, no desenvolvimento, numa discussão, em algumas modificações, a gente já teve aí modificações recentes, e a partir da Lei 14.000, e agora não me lembro o resto do número, houve, então, a introdução dos projetos integradores junto com o ensino médio, né? Com o novo ensino médio. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa reunião de hoje. Então, a gente vai dar uma pausa na jornada, na parte que a gente está estudando, né? Que é o pensamento computacional, a introdução ao Python, e vamos conversar um pouco sobre o ensino médio paranaense, projetos integradores. Eu tenho um aviso para dar para a turma, mas eu vou esperar aí para ver se os colegas entram aí, o resto da galera, para a gente dar um aviso sobre a questão do feriado, né, o feriado da consciência negra. Ele não pega a nossa reunião, porque ele, na verdade, vai ser na quinta-feira, né? No dia 20, é uma quinta-feira, mas aí, por conta disso, a gente vai ter que fazer algumas modificações aí no nosso cronograma. Mas eu já explico o que é, não é nada demais, é só um acerto, um ajustezinho, né? Então, essa é a reunião 7, Walker, de 3, o que vale a semana de 3 a 7 de novembro, introdução ao Python Ensino Médio, jornada 3 de 2025. Então, vamos nessa. Aí está o nosso cronograma, né? O ensino médio paranaense, o nosso assunto da reunião de hoje. Aí agradeço o colega que já está aí com a sua câmera aberta. Obrigado, Walker, valeu. E aqui é a nossa agenda, né? Um acolhimento para início de conversa, 10 minutos, fundamentando a prática 15, na prática 5 minutos, em ação e compartilhamento 30, e queremos te ouvir 3 minutos e síntese 17 minutos. Então, os objetivos da nossa reunião de hoje, né? Eu vou já falando aqui para a gente ficar ligado, né? Reconhecer os benefícios da aprendizagem baseada em projetos, a ABP, conhecer a proposta e a finalidade do projeto integrador e identificar e analisar elementos essenciais que compõem um projeto. Então, aí já vou passar aqui para a gente ver esse vídeo que vai trazer para nós aí uma linha do tempo com relação a essa questão do IFA, né? Do itinerário formativo de aprofundamento, né? De onde que está vindo isso, quem, né? Como é que surgiu e tudo, né? Só para a gente relembrar um pouquinho. Lá vai. Olá, eu sou o IFA. Gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio, por meio da Lei nº 13.415.
Essa lei ampliou a carga horária e organizou o currículo Informação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas da BNCC, e itinerários formativos, que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo. Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar mais voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui no Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consultas públicas sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou o ensino médio, mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a integração curricular, a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais, ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. É isso. É uma linha do tempo aí para a gente ficar ligado de onde que está vindo, né, toda essa modificação, todas essas alterações, e aí uma visão um pouco mais atualizada daquilo que é o ensino, e tentando trazer para dentro da escola essa aprendizagem baseada em projetos como uma forma de desenvolvimento de assim, uma possibilidade de criação de conhecimento, e até mesmo de, assim, apresentar para os alunos uma possibilidade também de carreira, de profissão, enfim, nessa caminhada, nesse sentido aí que a gente está apresentando, né? Então, vamos em frente aqui Eu na acho nossa que. reunião. Oi, diga. Não, eu ia falar Diga, Val. que essa. Você está escutando? Ouve Estou bem? escutando. Estou escutando. Consegue me ouvir? Ah, tá. Sim, sim. Acho que trabalhar com esses itinerários, principalmente a questão de projetos, é uma maneira de, não vou dizer revolucionar, mas mudar o nosso método de ensino tradicional, né? Que os alunos de hoje em dia, apesar de que eles são muito são imediatistas, né? Eles não conseguem ver. Eu tento desenvolver um projeto com os alunos, eles não conseguem ver o conceito, depois a modelagem, para depois ver. Eles querem um negócio meio pronto. Daí, mas é uma maneira de eles verem a educação de uma forma diferente. Eu gosto muito de algumas coisas, tem algumas coisas que eu acho teriam que ser mudadas, mas é uma maneira de você evoluir. Sim, a nossa maneira de educação, do jeito que estava vindo, já não suporta mais essa nova geração, né? Saiu um pouco dessa coisa do tudo pronto, do tudo na mão, né? E aí, por isso, o Walker, que tem essa questão do trabalho da aprendizagem baseada em projetos e também da aprendizagem por pares. Porque nessa hora, quando a gente faz essa reunião, vai demorar um pouco para mudar essa, como é que eu vou dizer assim, esse conceito da escola quadradona, como a gente conhece, né, uma carteira atrás da outra e tudo, vai demorar um tempo para mudar esse conceito, né, essa formatação cultural que tem sobre a escola, né? Mas, de todo modo, de verdade, eu acho que é um passo assim, muito importante, muito interessante, para tirar aí esses alunos do lugar, né? Fazer com que eles realmente pensem um pouco diferente, comecem a tomar aí outras aragens dentro do ensino, né? Eu acho muito legal. Lá na minha escola, eu não sei se isso já aconteceu na sua, na minha escola a gente já tem uma sala de aula, Valquer, que as mesas, já ia falar carteiras,
são mesas, sabe? E elas são hexagonais. E elas são grandes assim, sabe? Então, a nossa diretora lá, a professora Silvia, recebeu, se não me engano, 5 ou 6 mesas, agora não estou lembrando, acho que são 6. E cada mesa dessa dá para seis alunos, 6 pessoas, né? E aí eles já, quando a gente chega na sala, eles já estão sentados em grupos, sabe? E é bem interessante até para a gente começar a ter esse trabalho, esse pensar, né, do trabalho em grupo, eu acho bem interessante. Oi, Miderson, seja bem-vindo, querido. Então, Olá, eu acho que isso vai ser assim uma mão na roda. Ô, Augusto aí, tudo bem, Augusto? Tudo bom? perdão pelo atraso, Ô, viu? Valk, Me perdoa. não, tava você e o Miderson estavam no mesmo restaurante. Vocês chegaram juntos. Vocês deviam estar na fila lá pagando, Ô, terminou de pagar e vieram para a professor. reunião. Oi, querido. Oi. Diga, Peraí, Miderson. deixa só essa câmera ligar aqui. Peraí que eu vou. Peraí. Tá Peraí, bom, tá só bom. um segundinho, deixa eu ligar aqui. Tranquilo. Peraí. Hoje é uma reunião boa, sabe? É uma reunião gostosa, porque a Não, gente vai sempre. falar de uma Peraí. coisa que vai começar vai recém começar no Estado, né? Vai começar no ano que vem, e eu acho que vai ser assim muito interessante. Eu e o Valker, a gente já estava trocando umas ideias aqui sobre isso, e acredito que você, Augusto, e você, Melissa, possa trazer aí os outros colegas que devem estar chegando também, boas Não, e o bom é contribuições que a aí gente nesse está em sentido. 4 homens, não vai ter muita divagação, muito. Ah, não vai ter Não vai muita ter muita conversa jogada divagação. fora, não, né? Ah, tá Vai ter certo. aquela coisa de pedagogia, nada, assim. Tudo bem, tudo Não, né? ótimo. Tá bom. Que Tranquilo. ninguém me ouça, tá? Já tá Bom, gravando essa reunião? Tô ferrado. mas claro Tô que tá. Eu ia ferrado. perder uma dessa. Eu Ah, tô se Augusto. ferrado. Ô, Valker, depois se ele disser para mim assim, aí eu volto lá para o estadual ano que vem, ele vai dizer para mim assim: não, Fred, eu não falei isso na tua reunião. Eu vou falar, falou, tá gravado. Ai, querido. Então, gente, Miderson e Professor, Augusto. só Oi, voltando. Eu não querido. estava no mesmo restaurante que o Augusto, porque, pô, eu tô aqui, ó. Hora que não tem, eu tô na hora da boia. O Augusto estava no restaurante bom em Curitiba, eu tô aqui. Não tava, pior que não tava, mas ele tá na comida caseira, melhor ainda. Melhor ainda, eu brinquei porque vocês chegaram juntos ali, mas, pô, cara, bom almoço aí, puta sacanagem, coitado do Midas. Bom almoço aí, querido. Mas enquanto isso, fica à vontade, enquanto isso a gente vai Não, conversando aqui. mas não E é nós questão de temos. falar mal, tá sendo gravado, mas, pô, essa sexta aula aí, vamos falar a verdade, né? Foi para. É doído, né, cara? É Não, é doído, é doído doído. demais, cara. Assim, A é gente trabalha. para nós, para os servidores, o aluno, a coisa familiar, cara. Eu não sei, eu não cheguei a estudar a parte pedagógica complexa, mas pô, é muito complicado, cara. Porra, pensa assim, os funcionários da limpeza, você vê o transtorno que é, cara? Cara, porque é menos de 15 minutos para a troca, é muita coisa. Miderson, Você disse sexta aula porque. Por que sexta aula? eles não tinham na escola dele, Augusto. Eles estão tendo agora, é isso que ele está. O de vocês já faz tempo que tá isso aí? O Não, Augusto está espantado porque o Augusto trabalha no CEP. E no CEP, cara, isso já é assim, ó. Sempre foi? As aulas começam às 7h10 e terminam meio-dia e 20. É isso, né, Augusto? Isso 7h10 porque termina meio-dia e 20. há 11 anos atrás reduziu um pouquinho. Quando o Ratinho Júnior entrou, reduziu, porque era 7 por dia e tinha a cada 15 dias um sábado que eles iam assistir mais 7 aulas. Bom, aqui foi mudando aos poucos. Oficialmente já é para 3 anos, né? 3 anos, né? Só que os colégios, pelo ônibus, depender da prefeitura, ter todo o translado, eles ficou o primeiro ano daquele jeito, o segundo ano, e agora não tem jeito, cara, com o ponto eletrônico. Mas olha lá, a aula começa às 7h30 da manhã e termina 1:45. Então, começa às 7h30, que o CEP começa às 7h10. Então, só que daí tem outro porém, porque a aula da tarde começa a 1h.
E a Coitada da prefeitura, tia da limpeza, hein? cara, a prefeitura ela tem ali 90% das escolas que funcionam, né, dessa forma, mas tem a escola do campo que tem os horários dele, a alocação é da prefeitura, né? Você sabe que a alocação é da prefeitura e a escola e a Mas fatia você sabe, Miderson, Frederico e Walker, eu estou me sentindo no meeting em inglês, só nome americano. O integral é pior ainda. O meu integral no Instituto, eu removi o meu padrão do Instituto para o Colégio Estadual do Paraná. Eu tinha 2 padrões, né? Então, eu removi meu padrão do Instituto porque eu não estava aguentando mais. Eu acho que até é uma crueldade que faz com uma criança. Porque eles entram 8 horas da manhã e saem 5:30 da tarde. E eles têm 26 disciplinas e eles têm, por dia, 8, 9, 11 aulas. 11 aulas por dia. Me diga quem, em sã consciência, ser humano aguenta uma tortura tão forte como essa. É muito ruim, mas eu digo assim, ó, você pega... Estou encerrando, professor. Peraí. Não, fica à vontade. Está dentro do assunto. Antes era 5 aulas, né? Então, quando é meio-dia, antes de meio-dia, o aluno já ia para casa dele, porque coincide com tudo. O horário do ônibus, as escolas municipais. Então, assim, está dentro do trecho. Agora, a aula termina 12:45. Então, para o professor, imagine que o professor que trabalha à tarde, ele não pode pegar a primeira aula. Olha o calendário, olha a loucura que não... Aí o diretor tem que rebolar, porque o cara que dá a sexta aula não pode pegar a primeira aula. Então, já é ruim de fazer o horário. Eu te garanto que eu já fiquei sem almoço par de vezes, porque eu saía 12:30 do Instituto e entrava 10:50 no Estadual do Paraná. Só que agora o sistema já bloqueia, Augusto. Então... Bloqueia agora? Bloqueia, dizem. Aí, olha o transtorno que é. E as tias da limpeza, cara, elas têm 15 minutos, quer dizer, menos de 15, para ela fazer aquela manutenção rapidérrima, quando dá tempo, porque nunca vai dar tempo, porque 15 minutos você pega uma escola de 1.200 alunos... Preparar tudo para o turno que vem, né? Porra, e para os pais, né? De você buscar a criança lá 12:45, cara, eu não sei didaticamente o objetivo final, mas ficou muito, sei lá, ficou... Mas você sabe que uma coisa que no meu raciocínio, talvez a gente vai discutir isso hoje, Frederico, que vai ser muito bom para eu tirar umas dúvidas, porque eu não consigo entender a matemática. Eu estou há 23 anos no Estado. Quando eu entrei no Estado, eu tinha 6 aulas de português no meu padrão de português no ensino médio. 6 aulas. Hoje, e naquela época, eu tinha 7 aulas. Hoje eu tenho 3 aulas e diminui o número de aulas no ensino médio. São de 7, quer dizer, 7, no modo de dizer, mais o sábado que tinha, mas assim, diminuiu e ainda ficou menos aula. Eu não sei, eu não consigo enxergar para onde foi essas aulas, sabe? São essas... Porque não pode ser só empreendedorismo, pensamento computacional e essas que tiraram tantas aulas assim. Eu não consigo... Você quer imaginar para onde que foi tudo isso? É uma matemática meio esdrúxula. Meio estranha, né? Verdade. Gente, mas aproveitando aí, dando desculpa aí, interrompendo, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Todas as informações e as observações de vocês são pertinentes a esse tema que nós estamos vendo hoje, tá? Por conta de que é um tema que traz aí uma mudança, assim, ao meu ver, tá? Muito, assim, vertical, ou para não dizer radical, do que a gente está tendo agora esse ano para o ano que vem. Tá? Vejam só, vamos acompanhar um pouquinho mais aqui o nosso roteiro para vocês entenderem um pouco melhor. Olha só, falando em horas, né, Augusto? Olha só esse que eu estou mostrando para vocês agora. Para início de conversa, né? A formação integral do estudante ela vai se dar da seguinte forma: formação geral básica com 800 horas anuais, né, de BNCC áreas do conhecimento mais BNCC computação, e
E o IFA, né, que é o itinerário formativo de aprofundamento, né, o IFA, itinerário formativo de aprofundamento, 200 horas anuais de projeto integrador numa perspectiva interdisciplinar, um projeto anual. Tá? Então, esse projeto, que vai ser elaborado pelos professores no início do ano letivo, de no mínimo 3 disciplinas ou 3 componentes curriculares juntos, né? Ele vai ter uma duração de 1 ano letivo concomitante à formação geral básica. Então, é isso que a gente está discutindo aqui hoje nessa reunião, e de fato é para a gente atentar e para ver como é que isso vai se dar. Olha só. Mas, cada escola... Frederico, perdão. Diga. Não tem alguma coisa errada aí? Porque era 1.200 horas? Pois então, essa matemática eu também não alcancei. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou falando... Sempre foi 1.200 horas, né? Era Isso. 800 e 400. Isso. Por que agora só tem 1.000? Onde que foram parar as 200 horas? Pois é. É isso que eu também não entendi Não, aqui até a agora. A pergunta mais assustadora é de onde vai sair as 200 de onde vai horas. sair. Mas vamos dar uma olhada aqui, quem sabe a gente já não chega lá. Olha só. Cada escola terá a sua oferta definida, né? Linguagens e suas tecnologias e ciências humanas sociais aplicadas, né? E o IFA será ou então matemática e como é que se fala ali? CNT, ciências da natureza e suas tecnologias, tá? O IFA será mobilizado por meio de um projeto integrador, integrando 3 componentes curriculares. A avaliação do projeto deve ser processual, contínua e formativa, com a atribuição de nota a cada trimestre. Tá? Então, isso é para começar aí as modificações que a gente vai ter no ano que vem. Fala, Rogério, boa tarde, querido, seja bem-vindo. O que é um projeto, gente? Vamos pensar, em primeiro lugar, aqui no que é o projeto. O projeto ele tem início e fim definidos. Ele é um empreendimento coletivo. E ele visa resolver um problema, trazer uma novidade e realizar uma mudança. Vocês já desenvolveram projetos com seus estudantes na escola? Quais os benefícios observados? Utilize o recurso levantar a mão ou escreva aí no chat. Vocês já fizeram algum projeto interdisciplinar, gente? Miderson, Walker, Augusto, Rogério. Eu tive a culminância de anteontem, que foi um projeto que foi feito aqui, mas foi um projeto de integração com a Universidade Positivo, aqui de Curitiba, e daí os alunos, sabe, lá de comunicação e serviço social, foram lá na nossa escola e pegaram uma turma nossa de APED, né, que são aquelas classes avançadas, né, da EJA, e eles pegaram essa turma e fizeram um projeto sobre meio ambiente, né, e fake news, uma mistura dos dois, e ficou muito interessante. E aí eles começaram no início do semestre, e a culminância foi anteontem à noite, lá na Universidade Positivo mesmo, fica ali do lado do Guaíra, a sede do Positivo ali do lado do Guaíra. Aí eles fizeram uma brincadeira com os garotos, né, que o pessoal da EJA, né, ficou muito legal assim, fizeram quizzes, perguntaram, né, eles já tinham feito uma pesquisa prévia com eles. Foi muito interessante o projeto que eles fizeram. Já fizeram alguma coisa? Ó, o Rogério está falando aqui, ó, no chat, gente, que ele já teve como professor projeto de vida feira de profissões na escola. Durante cada trimestre, trouxeram palestras sobre o mundo do trabalho, exatas, biológicas e humanas, as 3 áreas envolvidas nas temáticas e roda de conversa. Pô, muito legal. Muito legal. E foi iniciativa dos próprios professores, Rogério. Foram os próprios professores que... Boa tarde, pessoal. Desculpa aí meu atraso aí. Foi iniciativa da disciplina de projeto de vida. E aí a gente escreveu um projeto para trazer médico. A gente trouxe lá mais de 20 profissionais, cada trimestre.
Cada trimestre era uma área do conhecimento, área biológica, humanas e exatas. E a ideia era deixar os alunos conversar com os profissionais e fazer depois conversa de cada área da escola. Foi isso, foi legal pra caramba. Que bacana, que bacana. Então, veja, gente, é um projeto até interessante, porque mostrou ali, deu um entendimento do que é cada profissão para os alunos, né? Para eles terem a ideia do que eles fazem, o que o profissional daquela área faz, de fato, e tal. Isso é muito importante, é muito legal esse contato ali com o mercado direto, é muito bacana. Então, pessoal, é desse tipo, né? Aquilo que a gente vai fazer, ou que vamos ver daqui para frente, mas de uma forma fixa, de uma forma ali direto, né? Não só a iniciativa nossa, no caso como professores, mas fazendo parte, então, do planejamento da escola mesmo, né? A aprendizagem baseada em projetos, né, a ABP, ela é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real, que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções. Isso é segundo o professor Bender, de 2014, na página 9. Então, tem, de fato, um valor assim muito grande essa questão dos projetos, né? E, por exemplo, os elementos que envolvem um projeto, né? Quais são os elementos para a gente ter assim, a estruturação de um projeto ou saber como que ele deve caminhar? Porque, de fato, o que nos foi informado que nós vamos ter uma espécie de forma, né, para elaborarmos esse projeto. A gente não vai partir do zero, assim, total, né, do escuro total. Vai ter um formato, vai ter uma organização, né, para que você possa desenvolver esse projeto com seus colegas. Mas, de todo modo, é importante saber que todo projeto ele tem que estar inserido num contexto, né? No local, regional, nacional, global. A minha escola é totalmente diferente da do Rogério, da do Augusto, do Walker, do Miderson. Cada cultura escolar é diferente. Cada comunidade escolar ela engloba características próprias. Então, por isso que é sempre importante na elaboração de um projeto você levar em consideração o contexto, as questões complexas, né, que são os temas significativos, baseados em problemas reais, coisas concretas que os nossos alunos e nós também vivemos, né? O desenvolvimento, pesquisa, reflexão, busca de solução, engajamento, cooperação, criação, produção, isso é a alma. Quando você está elaborando, né, com o projeto, você entra com todos esses itens aí, e quando você trabalha em grupo, cada uma das pessoas que está nesse grupo de trabalho, ela entra com o seu talento, com a sua capacidade, com o seu conhecimento. E onde termina o meu conhecimento, começa o do Augusto, do Rogério, e assim por diante, né? Cada um apoiando o outro, certo? Dentro das suas capacidades. E, no fim, a gente tem a avaliação de todo o processo, né? E também, o mais importante, a comunicação à comunidade. Aquilo que, de fato, foi feito, vejam no exemplo que o Rogério trouxe para a gente, a comunidade estava envolvida, né? Pessoas da comunidade vieram fazer falas para os alunos dentro da escola. Isso aí, nossa, é uma identificação imediata que os alunos têm com as pessoas, né? O Rogério está reforçando aqui, foram os pais dos alunos que foram lá para fazer essa fala sobre profissões, né? Nossa, deve ter sido muito legal, deve ter sido um sarro, né? A molecada, ih, meu pai está aí! Deve ter sido uma comédia, cara. Então, avaliação, comunicação, reelaboração e tornar isso público é fundamental para que haja mesmo essa efetivação do conhecimento, né? E agora um joguinho aí para a galera. Vamos ver quem tá fera nisso aí. Mas não é nesse aí que a gente vai jogar, não. É nesse aqui, ó. Tá? Quero ver quem tá fera aí no caça-palavra. Vamos lá. Primeira palavra, engajamento. Depois, habilidades em tecnologia, investigação científica, cooperação, colaboração. Tá tudo misturado aí. Resolução de problemas, interdisciplinaridade. Vocês vão me falando e eu vou marcando aqui para saber onde é que tá. Vamos lá. Quem quer arriscar aí? Olha lá, engajamento, quarta coluna, quinta linha ali, ó. Engajamento. Engajamento. Fechou.
Alguém achou outra? Ih, tem mais aqui para baixo, cara. Ixi. Tem mais aqui para baixo. Aí eu já não enxergo. É que se eu diminuir, não, talvez fique ruim para vocês verem, né? Deixa eu ver como é que está no Meet. Ah, não, até que não ficou tão ruim. E aí? Achou o engajamento? O que mais que tem? Ó, eu vou colocar um aqui, ó, interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Pronto. Vamos lá. Ó, achei mais um aqui, mas vou deixar para vocês, hein? Contexto. Contexto Na quarta linha. Isso. Aí na terceira coluna. Isso. Na quarta coluna. Isso, beleza. Contexto. Legal, prof. O mais difícil é enxergar, professor. Acho que depois que eu conseguisse enxergar, Tá difícil, né? Encontrar as palavras não seria tão difícil. Pô. Ó, tem uma aqui, tem uma aqui. Essa aqui eu eu não vou falar. Vou deixar vocês tentarem encontrar aí. E aí? Ó, vou marcar aqui, hein? Resolução de problemas, ó. Achei Cooperação essa. bem do ladinho. Cooperação bem do lado aí. Cooperação. Aí, do ladinho. Você passou do lado. É Achei. a quarta coluna. Isso. Cooperação. Habilidade está do lado também, ó. 2 colunas para a esquerda. Isso. Beleza. Ué, por que não marcou? Tente novamente. E tem um timer. Não, é habilidade em tecnologias. Tem que ir mais para baixo lá. Ah, tá. Então, deixa eu diminuir aqui. Tudo isso, tá certo. Cadê intervenção? Falta intervenção sociocultural e investigação científica, hein? Investigação científica eu achei, tá aqui, ó. Falta só intervenção. Ah, falta colaboração também, cara. Intervenção tá lá na oitava coluna. Isso aí, intervenção. Aí. Só falta agora colaboração. Pô, essa tá difícil. Quarta. 1, 2, 3. Quinta, do lado do A marcado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Mais ou menos aqui, ó. Colaboração. Não, aqui, ó. Não, ó. Onde? No A de engajamento. Isso. No A de engajamento do lado. Do lado do A de engajamento começa. Colaboração. Achei, do lado direito. Achei. O Walker é o mestre dos coquetéis, hein, Walker? Ó, querem espantar o tio Al? Conhece o tio Al? Tio Alzheimer? Faça o caça-palavras, palavras cruzadas, sudoku, aquele diagrama que você monta várias palavras, aquele diagrama de várias letras, né? Que você vai montando palavras, isso é excelente, gente. Muito bom, hein? Trabalhe em equipe, valeu. Vamos em frente aqui, rapaziada. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso roteiro. Então, vamos pegar aqui, vamos para frente. Valeu, vocês foram bem. O que é um projeto integrador, gente? Do que se trata um projeto integrador na sua definição? O projeto integrador, o nome dele já fala, né?
o que traz no seu bojo essa ideia de projeto integrador, né? É uma metodologia de ensino que integra componentes curriculares das áreas do conhecimento para a resolução de um problema. Então, eu, de educação física, me uno a Augusto, da língua portuguesa, e Rogério, que eu me esqueci agora Rogério, do que é? Me esqueci. Sociologia. Rogério, de Sociologia, vamos nos juntar e fazer um projeto dedicado às questões de fake news. Vamos trabalhar fake news com as crianças. Então, a gente monta um projeto relacionado a isso, para que as crianças possam, então, para que a gente possa desenvolver esse conhecimento de sociologia, educação física e língua portuguesa, tendo como base a questão das fake news, né? Então, a gente elabora esse projeto com as 3 disciplinas. E o ensino e aprendizagem é ancorado nos objetos de conhecimento. Promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca para a solução da problemática. E as estratégias de ensino são selecionadas em razão do problema a ser solucionado. Então, ali a gente tem um diagramazinho mostrando para a gente, né? O tema busca soluções para as situações complexas. Tem integração na área componente, entre área e componente por meio de projeto. As habilidades mais simples partindo para a progressão da aprendizagem, né? Isso seria mais ou menos o funcionamento de um projeto dentro da escola. E na prática? Agora que já conhecemos o IFA e sua intencionalidade, vamos compreender o seguinte, gente. Por que a contextualização é importante? Por que contextualizar o projeto é importante? E por que o planejamento integrado, ou seja, várias pessoas realizando esse planejamento em conjunto, em uma perspectiva interdisciplinar, é importante? Porque a contextualização valoriza o conhecimento prévio, atribui significado e relevância, estimula o engajamento e a participação, incentiva a reflexão crítica, facilita a aplicação de conhecimentos e desperta a interdisciplinaridade. Já o planejamento integrado, ele favorece uma visão global, facilita a aplicação prática do conhecimento, eleva a qualidade de ensino, promove a colaboração entre professores e auxilia na superação da fragmentação do saber. Agora nós vamos ter o nosso Em Ação, mas antes do Em Ação, eu vou falar aqui para vocês, eu estava até comentando com o Walker no início, que eu preciso passar um avisozinho para vocês com relação aos relatos de implementação, gente. É assim, ó, deixa eu mostrar aqui a nossa planilha de apresentação. Está aqui, ó. Essa é a nossa turma TD, tá? Então, até agora, nesse momento, o professor Miderson já marcou a sua apresentação ali para a reunião, que seria a 9, Miderson. Mas vai passar para a próxima reunião, se você não se incomodar. Por que eu tenho que fazer essa alteração? Porque nós vamos ter o feriado da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Aí você vai me dizer assim, mas Fred, cai numa quinta-feira nossa reunião, é às quartas. Eu sei, gente, o problema é que os conteúdos, a programática da jornada, ela tem que estar igual para todas as turmas. E isso prejudicaria as turmas das reuniões de quinta-feira. Então, por conta disso, a gente precisa antecipar quem marcou para fazer sua apresentação da implementação da reunião 9 para a reunião 8. Mas, se ficar ruim, a gente pode deixar, Miderson, a tua apresentação também para a reunião 10, não tem problema nenhum. Tá? Aí, no nosso programa, você escolhe o final, você decide. Tá bom? Eu preciso fazer esse ajuste justamente por conta do feriado que vem aí. Eu sei que vocês estão muito tristes, né, no feriado de quinta-feira. Com certeza vocês gostariam de estar na escola, direto, trabalhando, né? Mas, infelizmente, brincadeira, cara. Pô, que bom, né? Feriadinho aí, consciência negra, para a gente ficar de boa, né? A gente merece, né? Uma das coisas que a gente ainda tem aí para nos ajudar, não é isso? Então, a gente precisa fazer essa modificação, tá bom?
Então, fica a teu critério, mesmo, se você quiser manter a tua apresentação. Pode mandar ver, professor. Então beleza. Deixa eu só tirar, pode deixar para o dia 8. Professor, tem que ser em cima do conteúdo, daquele conteúdo do planejamento que nós vimos, né? E tem que ser baseado numa aula do RCO, né? Professor, Miderson, é assim, ó, sendo no Python, o resto está valendo. Então, fechou, tá pronto. No nosso programa, sendo com Python, o nosso programa, o professor escolhe o final, você decide, tá? Não, pode mandar ver. Essa reunião é a 7ª, então é na próxima já. Na próxima, prof. Na próxima quarta-feira. Combinadíssimo. Tranquilo, então. Então, vamos continuando aqui com o nosso roteiro, tendo essa informação, né, passada. Vamos continuar com o nosso roteiro, indo agora, então, para o nosso em ação. Agora é o momento de colocar em prática o que discutimos sobre os elementos de um projeto integrador. Nós formaremos o total de um grupo. E, em seguida, realizaremos as seguintes ações do material de apoio. Escolham um dos 2 relatos apresentados, leiam atentamente o relato escolhido e, em seguida, realizem as análises abaixo. Planejamento integrado, identifiquem no relato as ações que demonstram integração entre áreas. Em seguida, discutam o que o grupo faria para aprimorar este planejamento, tornando-o ainda mais colaborativo e articulado. Contextualização. Observem como a temática é apresentada e como se relaciona com a realidade dos estudantes. Depois, pensem como vocês fariam para aproximar ainda mais o tema do contexto da sua escola e da comunidade local. Acessem o material de apoio. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem esse material de apoio, para vocês terem uma ideia de como ele é. Está aqui, ó. Então, nesse primeiro slide, gente, que vocês vão pegar esse material, você já tem os 2 projetos que vocês vão analisar. Vocês vão escolher um dos 2, não é para analisar os 2. Você tem um de CNT-MAT e você tem um de LGG-CHS. Vocês vão escolher um dos 2, vocês decidem, tá? Só que aí, escolhendo um dos 2, vocês têm que fazer a análise da seguinte forma. Planejamento integrado, vocês vão identificar no relato as ações que demonstram integração entre áreas, em seguida, discutir o que o grupo faria para aprimorar esse planejamento, tornando ainda mais colaborativo e articulado, e a contextualização, observar como a temática é apresentada e relacionada com a realidade dos estudantes, etc. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. Em sequência, vocês têm 2 slides para trabalhar. Né? O primeiro, esse aqui já está... Espera aí que esse aqui já foi utilizado. Deixa eu pegar um outro aqui para fazer a apresentação para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o material. Esse. Beleza, está aqui. Então tá. Deixa eu fechar esse logo. Está aqui, ó. Então vocês vão passar para o slide seguinte, que é esse aqui, ó. Tá? Vocês vão identificar no relato as ações que demonstram integração entre os componentes curriculares e áreas, e as estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. O que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando mais articulado e cooperativo? Aí vocês vão escrever aqui, esse lado de cá. E no slide seguinte, vocês vão observar também no relato como a temática foi apresentada aos estudantes e de que forma os professores estabeleceram relação do tema com a realidade dos estudantes e com o contexto local. E como vocês poderiam aprimorar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar. Então, vocês vão preencher esses 2 slides, tá? O slide número 2 e o slide número 3 aqui dessa apresentação. Eu vou fazer uma cópia, né, para vocês poderem editar, tá? Então, eu vou fazer uma cópia de toda a apresentação e deixar ela editável para vocês poderem trabalhar. Então, lembra, vocês vão escolher um dos 2 projetos integradores, não são os 2, para vocês analisarem e fazerem responderem todas aquelas questões ali,
Beleza? Deixa eu colocar aqui como editor, copiar link, concluído. Vou voltar aqui, vou colocar aqui no chat. Vocês podem pegar, mas aí é um colega vai abrir, né? E os outros vão ajudando, vão colaborando, vão contribuindo aí, tá bom? Deixa eu fechar esse aqui. Beleza? Então agora, gente, vocês já estão numa sala temática, que é a única sala única que a gente tem, é a sala principal. Beleza? Deixa eu fechar, deixa eu colocar aqui. 2 salas. Tá. Bom. Beleza. Vou botar um timer bom aí para vocês trabalharem. Ok. Valendo. Tá valendo. Quem que vai abrir aí o arquivo? Miderson, Augusto, Rogério. Tá aí no chat para vocês. Walker. Acredito que primeiro a gente precisa escolher qual dos 2 arquivos, né? Se é o projeto Isso. ali, esse... É que está dentro do arquivo, Walter. Se é o IFA com matemática ou se é o língua... Né? Eu só preciso entender por que entrou ali ciências da natureza e matemática, se são 2 eixos diferentes. Porque eles quiseram juntar para fazer a interdisciplinaridade, né? Ele tem que ser integrador. Ah, então por isso linguagens e humanas, porque esses são 4... Isso, daí tinha que ser... Por que eu falo isso, gente? Porque eu sou professor do Colégio Internacional, né? Então, assim, no Internacional a gente não tem mais essas matérias, o SESI Internacional, não tem mais essas matérias português, inglês, matemáticas como a gente tem hoje. Então, a minha matéria lá é linguagens e suas tecnologias, que engloba português, inglês, artes, educação física. Meu Deus, tem mais uma lá, que eu esqueci, são 5. Escorregou umazinha, mas daqui a pouco você lembra. Não tem problema. Então, e em ciências humanas, entra lá história, geografia, sociologia, filosofia. E em matemática é a única que entra o eixo daí de física, química, eu acho que vai para ciências da natureza, né? Matemática e física é a única que entra só essas 2. E ciências da natureza entra biologia e mais nada, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, no eixo interdisciplinar, eu vou clicar eu dei uma olhada nos 2 projetos ali. Um fala sobre um projeto de córrego que está tendo poluição e a gente tem que trabalhar alguma temática nesse aí. E o outro é sobre fake news. Os da natureza, né? Os da natureza é sobre um córrego e a gente tem que elaborar um projeto para fazer. Alguém abre Alguém aqui é de biologia? Não, eu sou de programação e robótica, né? Então, eu acho que um conhecimento comum entre nós, porque nós somos dessa área mesmo, de linguagem, seja ela a minha área, que é ciência da linguagem, ou a área de vocês, que é de TI, eu acho que seria uma fake news, né? Pode ser? Você que sabe, acho que tanto faz. Para mim, vai ser um aprendizado, não vai... Você que sabe. Vocês gostariam de entrar na área de matemática e ciências da natureza? Para mim seria um aprendizado também, porque eu... Quem for o relator, escolhe então, Walker. Você que vai ser o relator. Eu sou o relator. Não, o Rogério está brigando comigo que ele quer ter. Então, Rogério, vamos lá, Rogério, escolha aí. O relator escolhe, pô. O Rogério estava discutindo comigo até agora que ele queria ser. Então seja, Rogério. Vou deixar esse prazer para você. Você tá louco, Cachoeira? É você mesmo que você tá falando aí, cara. Você tá falando. Isso. Tá bom. Esse povo não é mole, não, cara. O seu computador é internacional, porra. Vamos lá fora.
Não, eu vim aqui para explorar o cérebro dos senhores. Vocês escolhem o quê? 1 ou 2? Primeiro ou do fake news aí. Vamos votar? É o segundo. Vamos votar. Eu escolho linguagens porque eu estou mais confortável ali. Eu também. Vamos lá. Linguagem. Pode ser, gente. Rogério? Já volto aí, rapaziada. Tudo bem, para mim pode ser. Linguagens? Então vamos fazer assim. Abrir aqui eu acho que a gente pode. Cada um abre esse projeto que é o LGG ali. Certo. Ó. E daí a gente pode. Não é o LGG, é o LGG ali. É o LGG CHS. Vamos dar uma lida e daí a gente depois discute. O que vocês acham? Sim, pode ser. Então, cada um abre ali, já dá uma lida no projeto e daí a gente pode tentar ver o que dá para melhorar, essas coisas assim. Tá. E aonde a gente coloca? Sim, daí coloca ali. Isso. Ali você abre ali o projeto. Daí eu aparecer aqui planejamento integrado, identifique no relato as ações. Então, aqui eu preciso. Eu estou no grupo 1 aqui. Eu preciso colocar aqui no grupo 1 qual a gente escolheu, que é linguagens? Não, vamos fazer assim, ó. Sim. Não, ele só quer sugestões daquilo que a gente acrescentaria no projeto. Isso. Tá, então é só isso o que a gente Mas você já conseguiu abrir o projeto ou não? Hã? Sim, eu consegui. Você conseguiu abrir o projeto? Eu consegui. É um projeto que... Sim, eu estou lendo. Como as notícias falsas impactam nossa percepção. Lá no colégio. Eu não abre aqui. E quais estratégias podem adotar para verificar informações e reduzir seus efeitos negativos na comunidade. Que é um projeto para trabalhar com fake news, tá? Ele vai englobar língua portuguesa, história, sociologia. Então, deixa eu já explicando aqui. Augusto, por que já não abre aqui? Alguém apresenta na tela o projeto para ir escrevendo? Quer que eu apresente para a gente ir discutindo? Isso, já discute, já vai escrevendo. Tá bom, eu vou fazendo isso aqui. Vou primeiro compartilhar o projeto, tá? Para a gente entender do que eu estou falando aqui. Eu vou explicar e vocês vão acrescentando comigo. Pode ser? Boa. Então, vamos lá. O que a gente entende? Vocês estão vendo aqui o projeto? Perfeito. Sim. Então, deixa eu só tirar aqui o Meet da frente do texto. O projeto vai fazer essa interdisciplinaridade entre língua portuguesa, história, sociologia, para esses aspectos dessas notícias falsas e o que elas impactam na percepção de realidade da sociedade, não é? O projeto, aqui embaixo, eu pude observar que, assim, ele é um projeto anual, não é? Ele começa os primeiros passos como se fosse um brainstorm no primeiro trimestre, realizarão-se leituras orientadas, levantamento inicial de notícias e análise crítica, treinamento em checagem de informações e registros de observações. Na língua portuguesa, trabalhou a análise textual, a história, a contextualização histórica e a sociologia, o estudo das redes sociais e do comportamento. Na primeira pegada, eu estou vendo como uma análise muito superficial já no primeiro trimestre, talvez para situar, porque aqui não diz para que série é esse projeto, não é? Ele pressupõe que você pode fazer o projeto para o primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano, talvez, né? Com nível de aprofundamento, né? Mas está no nível superficial porque quando você vai para a língua portuguesa, você tem na língua portuguesa uma matéria chamada análise do discurso, que já engloba tudo aquilo que está tendo ali como proposta para história e sociologia. Então, só em língua portuguesa já daria conta esse projeto, mas vamos lá se aprofundar em história e sociologia. O que ele pressupõe ali em sociologia me deixou muito pensativo, porque na sociologia, deixa eu só pegar aqui, na sociologia ele só faz o estudo das redes sociais e do comportamento, ou seja,
ele vai precisar ler sobre alguém que escreveu sobre aquilo. Não existe uma ferramenta, vamos pensar lá, a gente fazer uma pesquisa direto em programação, e lá em programação, com uma inteligência artificial, eu detectar que nichos da sociedade vão para um segmento religioso, que nichos da sociedade vão para um segmento político, que nichos da sociedade vão para um segmento de entretenimento. Então, Augusto, desculpa te interromper. Eu acho que o Rogério ele queria falar alguma coisa. Perdão, é que eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Por favor, interrompa a qualquer momento. Porque eu não consigo ver vocês aqui, tá? Porque eu estou no texto. Tranquilo, Augusto. Diga, Rogério. Embora está colocado ali de forma resumida, se a gente for acrescentar no projeto ou fazer uma integração, a gente consegue trabalhar, por exemplo, dentro do Python, com pesquisa, pode ser com survey, ou fazer pesquisa dentro da escola, novas formas de socialização, a influência na identidade do indivíduo, das redes sociais da identidade, da transformação da identidade. Pode trabalhar com ideia de controle social e poder das mídias sobre os corpos. Rodrigo, utilizando as tecnologias, a nossa disciplina aqui, a gente poderia colocar, vamos colocar assim, pesquisas de todo tipo, tá? Orientada para o viés sociológico. Não sei se... Boa. A gente provavelmente deve ter banco de dados de verificação de fake news, não é? Então, aquela mesma construção daquela tarefa que a gente fez na última aula, usando um banco de dados, fazer talvez uma sintaxe que permita que o aluno, quando ele entre dentro de uma interface, pode ser de um site, de internet, alguma coisa assim, ele só clique no link ou faça o print da informação para a verificação daquele conteúdo. Né? Se em algum lugar, mas isso eu não sei se existe, gente, eu estou chutando, tá? Se existe algum modelo em TI que faça essa verificação lógica. Quando eu preciso ver se uma notícia é lógica, eu vou lá no Gemini, eu faço só o print dela e eu peço para analisar a imagem para ver se há alguma informação dentro da rede, se aquilo ali pode ser falso ou se é realmente verdadeiro, e ainda pergunto, faço no prompt, se ele pode me dar argumentos que permitam dizer que aquilo é verdadeiro, quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, alguma notícia de fake news, tá? Então, eu uso isso muito rapidamente. É uma pesquisa que eu faço pessoalmente. Eu não sei se num projeto isso seria viável, não é? Porque em linguagem, a minha percepção de verificar se uma notícia é um fake news é a lógica. Então, eu vou lá para a linguística textual, lá na lógica, eu vou lá usar um axioma até de lá da filosofia. Se A é igual a B, B é igual a C, C obrigatoriamente tem que ser igual a A. Então, se alguma coisa naquela linguagem, naquele texto, me permite uma ambiguidade, ele não me dá um referencial que me diga assim, opa, tem alguma coisa aqui que deixou uma lacuna. Então, geralmente as fake news se aproveitam dessas lacunas na linguagem. Então, vamos colocar assim, nome aos bois aqui. Vamos pensar assim, o Walker é bolsonarista e o Miderson é lulista. Vamos usar só exemplos metafóricos aqui, tá? Eu sei que vocês são monárquicos, tá? Mas não, eu adoro a monarquia, né? Por isso que se eu tivesse poder, eu daria poder ao rei da Inglaterra, porque pelo menos a gente teria elegância na política, né? Teria charretes andando pelas ruas, aqueles soldados chiquérrimos, né? Pelo menos isso a gente teria, não é essa baixaria que a gente vê aí. Mas, enfim, vou usar essa metáfora. O Walker é de uma ultradireita e o Miderson, eu não vou nem chamá-lo de lulista, vou chamá-lo do PSOL. É uma ultra-esquerda, tá? É uma ultra-esquerda e uma ultra-direita aqui, que estão debatendo ali um tema, vamos pensar lá, o tema vamos pegar esse tema que está agora aqui hoje em voga, que é aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, aquelas 100 e tantas mortes que aconteceu lá, vamos debater o tema de segurança pública. As notícias que eu tenho sobre segurança pública. O que é de ultradireita vai sempre preponderar pelo braço do Estado, e vai usar como argumento as vítimas daquele poder marginal, não é? Que vivia a marginalidade. Então, as notícias vão sempre englobar
esse argumento e essa contextualização. A ultra-esquerda, por um viés, ela vai lá no âmago, talvez um pouquinho mais lá na história, e talvez ela vai dizer assim, opa, existe uma origem para essa criminalidade no Rio de Janeiro. E essa criminalidade no Rio de Janeiro não nasceu porque alguém um dia inventou o crack, alguém inventou um dia a cocaína, alguém um dia inventou a LSD, ou todo esse armamento todo não caiu de paraquedas dentro de uma favela. Então, ele vai buscar lá uma contextualização para justificar, e isso ele vai entrar em sociologia daí, justificar que aquele ator social é vítima da própria sociedade. E isso não é um argumento para a direita. Então, a direita vai dizer que aquele ator social que não quis superar os seus limites, que não quis ir além das suas problemáticas, ele é um vagabundo. Ele quis ir para o crime porque ele é um vagabundo. E é ali que resume a informação. A outra esquerda vai usar o argumento de que ele é uma vítima da sociedade. Porque ele vai dizer assim, opa, se lá na década de 50 o governo não tivesse abandonado a população pobre lá naquela cidade de Deus, não existiria aquela marginalidade da pobreza, as pessoas não poderiam... Não, ela não vai procurar ali. E daí tem até outros viés, mas vamos só se sustentar nesse. Então, esse é o discurso que você vê hoje aí. Qual deles é fake news? Como é que eu posso comprovar que eles são fake news? Porque existe uma coisa que em linguagem não se discute, que é dogma. Se você acredita nisso, lá na década de 70, com Peter Gay, que é um autor, historiador americano, ele diz que a verdade na história não existe, ela morreu. O que existe na história é o fato histórico. Se eu tenho um fato histórico que, de pano de fundo, ele traz a minha ideologia, ele já é um dogma meu, é uma crença minha, então eu não tenho como discutir. Então, aquilo, aonde que eu consigo explicar para uma pessoa de ultradireita que determinada informação é um fake news? Aonde eu consigo explicar para uma pessoa de ultra-esquerda que determinada informação é um fake news? Isso são coisas que a gente tem que tentar estabelecer um limite para que haja uma explicação e uma concretude. Eu posso dizer assim para uma pessoa de ultradireita que nós não temos pena de morte no Brasil, que uma polícia deveria ser construída pela inteligência. A polícia, em qualquer parte do mundo, ela mata, mas ela mata e tem índices pequenos, porque ela trabalha com a inteligência. A inteligência é a maior arma. E é uma arma mais letal do que um fuzil, a inteligência. Entende? Uma frase usada inteligentemente derruba um governo. Como é que a gente pode delimitar isso aí no papel para a gente fazer essa análise, gente? Para a gente fazer essa análise. Agora eu preciso da ajuda de vocês, porque essa é uma problemática que em linguagem nós temos. Vocês, que não são da área de linguagem, como é que vocês veem que se detecta uma fake news? Você tem lá ideologia para brigar, você tem dogma. Ideologia, dogma, religião não se discute. Você não tem como mudar a cabeça de uma pessoa que é cristã. Eu sou cristão. Se um cara chegar na minha cabeça e falar assim, olha, tu dá um tiro na cabeça se você não renegar Jesus Cristo, eu vou morrer. Porque é minha crença. Entende? Não é lógico. Isso funcionaria para um muçulmano? Eu acho que a gente pode colocar como forma de práticas entre os grupos a análise de alguns exemplos, né, para começar, né, definir o que que vem desde o início da humanidade, essa história de fake news, né? Quantas batalhas já foram definidas assim? Eu acho que o pessoal de história pode dizer melhor. Às vezes, olha, vem um fulano de tal aí com um exército de 200 mil homens e você só tem 10 mil para defender a tua cidade, o cara entrega a cidade para um cara e mais 3. Né? Fred, é que há uma linha tênue entre a mentira e a fake news. Isso. As duas coisas não são iguais. É verdade. A mentira é baseada em algo, isso a filosofia vai explicar melhor, a mentira é baseada em algo que não existe. Verdade. A fake news usa a roupa de algo que existe,
só que ela veste o corpo que ela quer. Se é um corpo de uma ultradireita, como é que a gente poderia ela vai vestir analisar? de uma forma. Se é o corpo de uma outra esquerda, ela vai vestir de outra forma. Como é que você detecta isso? Como é que você desconstrói isso? Posso dar uma... Olha só, vamos pegar ali ao pé da letra o primeiro slide e vamos tentar destrinchar isso, então, dentro desse texto que vocês escolheram. O pontapé inicial aí, eu acho que pode ser o que o Augusto começou. Ele joga na IA. A gente poderia pensar, né, numa prática em utilizar a IA para... Já escrevam, né? Viu, rapazes? Já escrevam ali, então, no slide. Diga, Walker. Não, é que não sei se isso aí não está saindo um pouco fora do contexto da melhora do projeto, né? Não sei se vocês chegaram a dar uma lida do projeto. Aprimorar o projeto, né, Walker? Fala aí, Walker. Porque, pelo que eu entendi da questão, era para aprimorar o projeto e dar uma continuidade no projeto, né? Então, olhando ali, o que o professor fez ali, ele mostrou um vídeo que era fake news, e daí ele fez uma pesquisa com os alunos, e os alunos já fizeram o projeto, eles já foram atrás, fizeram pesquisa pública, fizeram tudo, daí ali está alinhado o que o projeto ia desenvolver no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e como que ia se manter a continuidade disso em anos anteriores. Foi o que eu entendi ali do projeto inteiro. Daí, uma ideia boa que o Rogério deu ali é puxar isso. Não sei se a gente pode mudar ali o projeto, ser mais integrador ainda, eu acho. Talvez puxar jogar para o nossa área, que é a área de computação, por exemplo, o Python, programação, pensamento, e fazer, por exemplo, além de todo esse trabalho que eles já fizeram de pesquisa, de como que as famílias veem a comunicação, ali já está tudo descrito que eles fizeram esse tipo de projeto, os alunos já fizeram essa consulta, como que as famílias veem as informações, como que eles descobrem se é ou não, como que eles veem a fonte de informação e tal, e a gente podia melhorar isso, trazer um professor de tecnologia e montar, por exemplo, um site e fazer um banco de dados dos fake news e do que foi descoberto que era fake news. É tipo um site que já existe, não sei se vocês conhecem, que é... Perfeito, eu acho ótima análise, Walker. Walter, me permita colocar uma pimenta nesse molho. Uhum. É que esse tipo de verificação não é considerada uma verificação científica. Porque se você entra num site que tem uma ideologia de esquerda, ele vai ter um viés. Eu entendi. Num site que é de esquerda, se você faz uma pergunta para uma família que é conservadora, ela vai ter um viés. Se você faz essa pergunta para uma família eu estou pensando no viés. Eu entendi, então, Augusto. O que seria o lógico aí? Mas é que daí a gente vai mudar o projeto deles. Ele já tem um projeto pronto, a gente só quer melhorar o projeto, não quer alterar o projeto deles. Isso eu coloquei ali naquela folhinha ali, que se você der uma olhadinha lá, eu acho que já aparece para vocês, né? A verificação inteligente por meio de AI, que é inteligência artificial. Isso poderia trazer argumentos. Sim, mas você veja assim, outra questão, a IA ainda não é perfeita, ela se baseia em dados da internet, dados que ela é alimentada. Então, não dá para ter 100% de confiança que ela vai dar uma resposta 100% correta também. O que seria 100% correta, Walker, para você? Não diga 100%, mas, por exemplo, a própria IA ela vai se alimentando do que existe, o que é posto para ela. Então, tem muitas coisas que a gente faz uma verificação na internet ou na IA, que às vezes ela não tem a resposta. Então olha, para eu tentar entender o que vocês estão me dizendo, vou usar aquele mesmo argumento. 124 mortos no Rio de Janeiro a semana passada. Uma pesquisa feita 48 horas depois com a população do Rio de Janeiro disse que 80% apoia aquilo que foi feito. Mesmo sabendo que o Brasil, na sua Constituição, não tem pena de morte, mesmo sabendo que a função da polícia enquanto Estado é a proteção da vida, e mesmo tendo princípios religiosos, entende? Mas 80%, e está ali, os corpos estavam estirados no chão. Isso não muda
a percepção. Se isso estiver num site para verificação, isso vai dizer o quê? Que a notícia que é dada por quem? Por uma outra direita é verdadeira e aquilo que está sendo dito por um site de esquerda é falso. Não, eu entendi. O que eu estou dizendo assim, no projeto que foi desenvolvido no colégio aí, que eles estão falando, que a gente tem que opinar pelo projeto, em cima desse projeto, fazer um site que mostre as pesquisas que os alunos fizeram. Então, os alunos pesquisaram com os familiares, pesquisaram na internet e colocar isso ali no finalzinho, no projeto. Só deixa eu ler novamente ali, que ele fala que para assegurar os professores criaram protocolos escritos, registros das notícias, checagem de fontes, planilha, checklist, permitindo o rodízio de resposta. Na minha opção de melhora de projeto, que é o que a gente tinha que Walter, caiu? fazer no caso. Às vezes está picotando um pouquinho, mas está dando para entender. Dá sim. Diga, Rogério, enquanto o Val que está organizando, diga ali, Rogério. Sugestão de projeto criar Caiu também, Rogério? Não, acho que o Rogério... Não, eu não, é que ele está falando aí, o colega está falando. O que eu queria dizer, de um ponto de para ser um pouco pragmático, não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Assim, eu entendi o que vocês estão falando aí, e a proposta do colega ali também. A ideia de uma pesquisa, de um site, ou de um Forbes, ou de qualquer outra coisa, é para coletar dados. Se vai... uma pesquisa, no primeiro momento, ela está preocupada em buscar a compreensão do indivíduo, o que está no imaginário das pessoas, né? Então, por exemplo, se lá em sociologia está dizendo, né, processo de compartilhamento, ética digital, existe uma lógica interna, existe uma lógica própria, ética, né, do que é o correto. E a gente utilizaria, por exemplo, a filosofia, a sociologia, até mesmo os princípios são regras de ouro. E aí, poderia dar dicas nesse material de como identificar uma fake news, de como identificar um comportamento agressivo ou uma desinformação. Esse material seria para isso, né? Eu não sei. Perfeito. Por que eu coloquei esses exemplos, Rogério? Porque no terceiro trimestre ele culmina com o Festival da Informação Consciente. O terceiro trimestre dele amarra tudo aquilo que ele fez em pesquisa anterior com um Festival de Informação Consciente. Vamos pensar que ele está num colégio cívico-militar. Certo. Como é que ele vai fazer no Festival de Informação Consciente apologia a uma informação de que a polícia mata? Então, mas me permita, ele não vai fazer apologia. Eu, por exemplo, trabalho na escola militar. E em sociologia, eu discuto com os alunos sobre o efeito letal da militarização. Agora, você tem uma coisa, você tem dados. Você tem que trabalhar com o aluno. Eu, por exemplo, não sou um militante da informação, né? Você apresenta os dados, olha, cada um tem o seu parecer. O professor, nesse momento aqui, ele não é neutro, mas ele precisa ser imparcial, trazer ser ético nesse processo. E a pesquisa ali, ela vai para, olha, o que tu vai fazer com essa informação? Aí eu tenho aluno, por exemplo, que é de direita pra caramba, e tem aluno que é de esquerda. E a gente troca ideia, porque a gente está ali naquele momento tentando entender um fundamento teórico, né? Agora, tem como escapar disso? Não tem, professor. Essa é a vida humana. E a gente vai se ajeitando na medida que isso acontece. A gente se faz... seria o mais próximo para você que é da área de sociologia da imparcialidade numa informação? Não, eu posso te dizer daqui a pouco, porque agora isso não é relevante para o trabalho, Augusto. É porque eu pensei que se ele vai trabalhar com um festival de informação consciente, o que seria mais próximo da imparcialidade para ele não cair num abismo? Mas ele não vai cair no abismo. Por que você acha que ele vai cair no abismo? Porque ele vai.
A leitura, eu vou lhe dizer. A sua fala, ela já tá rebuscada de interpretação. Como você tem um acesso à informação, você consegue fazer essa leitura. Mas o aluno, no primeiro momento, não tem. O professor vai orientar de forma... E a outra, ali na escola, é um trabalho conjunto. Tem muitos professores. Eu acho que é só a gente fazer uma análise ali do texto e tá bom, gente. Tá beleza. Perfeito. É só isso. Vocês já fizeram, eu me dou de fato, por satisfeito por tudo aquilo que vocês levantaram aí até agora nesse diálogo, foi muito importante. Dentro do que foi repassado ali no texto, nas análises que vocês fizeram, até do Miderson e do Walker, que ele agora deu uma caída aqui na reunião, mas, de fato, está dentro daquilo que a gente imaginou. Eu acho que é isso mesmo. É dentro dessa análise que se vai fazendo o projeto, através dessas discussões, através dessa elaboração, através de trazer ideias novas e até mesmo dentro do âmago da questão, como no caso que o Augusto está fazendo. Mas é importante também a gente pensar na objetividade, né? Quando a gente vê os alunos e a gente está com eles na sala de aula, é preciso, de fato, que a gente cuide disso também. Mas está ótimo, a dinâmica foi muito boa, não vou nem pedir para vocês escreverem, está muito bom, gostei aí do papo, da conversa e do desenvolvimento também, esclareceu bem dentro do que é. Projeto é isso, gente, é a gente de fato debater, conversar, discutir, antes de elaborar, antes de fazer. Vamos em frente aqui, eu vou apresentar de novo, muito obrigado aí pelas contribuições, viu? Eu vou começar aqui apresentando novamente o nosso roteiro, pessoal. Deixa eu continuar aqui, porque agora a gente tem outras discussões. Vocês trouxeram coisas importantíssimas aí durante esse debate, correu bastante bem, né? E acho que agora a gente tem a condição até de, olha, quem sabe sair um projeto aqui, um troço diferente, mas valeu. O compartilhamento já está mais do que resolvido. E aqui, então agora, vou adiantar o nosso formulário da reunião de hoje. Vou pedir para vocês preencherem já, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui, abrir. Cadê o nosso chat, gente? Ah, tá. Demorou aqui, mas voltou. Estava até desenquadrado aqui o tamanho da minha tela. Deixa eu colocar aqui. Colei. Está demorando um pouquinho para carregar, mas já vai acessar, já vai entrar para vocês aí, só um pouquinho. Colar aqui. Por favor, já respondam aí a nossa avaliação de hoje e dá um joinha para mim quando vocês terminarem, tá? O link já está aí no nosso chat, tá bom? Vou colocar ali no nosso WhatsApp também, por conta do Walker que caiu agora da reunião. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui para ele. Aí depois tem mais 2 formulários para a gente preencher, para vocês preencherem, e porque hoje tem assim, algumas coisas importantes aí. Por exemplo, esse aqui. Compreendemos os projetos interdisciplinares, queridos, integrados, destaque para contextualização. Como tornar as temáticas abrangentes, mais próximas da realidade dos estudantes e, assim, mais significativas? Pode-se recorrer a âncoras mais próximas do contexto dos estudantes, introduzindo o projeto de forma mais engajadora e formulando um problema a partir da questão motriz que reflita sua realidade. Trabalho integrado. Como atuar de maneira integrada em uma abordagem interdisciplinar nos componentes que desenvolvem o projeto? Cada componente contribui com seus saberes e as tarefas são distribuídas e compartilhadas entre os professores para se alcançar os objetivos. Vamos aplicar esses conhecimentos no formulário de verificação de aprendizagem? Gente, isso aqui é só um exercício, tá?
Vou passar agora o link desse formulário para vocês. É só um exercício para você fazer agora durante, não tem nada, não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro, como diria aquele anúncio daquele chinelo famoso, né? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Podem responder esse formulário também, por favor, tá? Tá aí agora. Beleza? Quando terminarem os dois, dá um joinha para mim para a gente poder ir em frente, então. Tá bom? Estou aguardando vocês, rapazes. Todos já conseguiram? Miderson, Rogério, Augusto? Já concluíram aí, rapazes? Obrigado, Augusto. Esse aqui, rapazes, é o compartilhamento, né, da reunião 8, que vai ser de 40 minutos, e a reunião 10, 60 minutos. Então, já sabe, na próxima reunião, né, quem for fazer a apresentação na próxima reunião, a gente vai ter 40 minutos da reunião para isso, exclusivamente para a apresentação. Mas também já sabe que, quando for fazer a sua apresentação, vai utilizar lá aqueles 2 últimos slides, né, que são os slides síntese, tá, para não precisar rodar todo o relato de vocês, é só os slides síntese mesmo, tá? E lembre-se de utilizar a síntese do relato, como eu estou falando agora, e você vai dar um feedback para um colega, você vai escolher, ou a gente escolhe ali na hora, e você faz um feedback para o colega, para a apresentação, para o trabalho que o colega apresentou, beleza? Indo em frente aqui, dúvidas? Envie suas perguntas sobre o ensino médio no formulário. Está aí o formulário. E funciona, viu, pessoal? É bem legal, você pode mandar lá que o pessoal responde as dúvidas que você tiver sobre essas alterações que nós vamos ter a partir de 2026 sobre o ensino médio. Vou pegar o link aqui, vou copiar. Esses links, pessoal, desses formulários aí que você, tanto o nosso de avaliação da reunião de hoje, quanto o outro, aquele exercício ali de verificação do seu conhecimento, quanto esse de tira dúvidas, né, sobre o ensino médio, eles vão estar lá no nosso grupo de WhatsApp e vão estar também no nosso Classroom, junto com a foto da nossa reunião de hoje. Tá? Vai estar tudo junto lá para vocês. Beleza? Podem ir, deixa eu ver. Já terminou aí? Miderson concluiu? Beleza. Rogério conseguiu? Beleza, Rogério, legal. Augusto já tinha concluído. Então, gente, é importante que se você tiver algum... Só para eu ver se eu não coloquei alguma coisa errada, a nossa turma é o NP, né? Não, a nossa turma, Augusto, é a T de tatu, D de dado. TD. Tá? Então, tudo divino. Tudo divino. TD. Então, pessoal, é importante que a gente tenha aí esse preparo, fique de prontidão aí para o próximo ano. Você vai ter oportunidade de conversar com seus colegas sobre isso, ter novas dinâmicas, né?
vai ser uma nova, a gente precisa ir já preparado, né, com assim, esse espírito de renovação, né, para a gente ter, então, esse diálogo com os nossos colegas, com aqueles colegas que forem aí determinados, né, vamos, se for dividido realmente ali dentro o pessoal do MAT, CNT para uma parte, e o pessoal de LGG, CHS para outra, né, que seja aí uma formulação bem bacana, bem interessante, instigante para que os alunos possam participar de fato e que tenha, assim, grande sucesso nas nossas escolas, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente precisa encarar dessa forma. É uma novidade, é uma coisa importante, mas que já vem sendo gestada de muito tempo, né? E que vai começar, então, enfim, aí no ano de 2026. Saiba mais. Então, acesse o site do Ensino Médio Paranaense. Então, você tem também mais esse link aqui. Vou abrir aqui para vocês verem, tá? Esse é um link institucional nosso, né? Ensino Médio Paranaense, onde você tem aí as diversas principais mudanças, você tem um link, você tem um curso, né? Para você fazer aqui, ó, acesse o curso Ensino Médio Paranaense, principais mudanças. Você pode clicar nesse link e aí você tem aqui as diferentes... o EAD... Ah, você tem um curso, olha que legal, cara. Bacana. Então, você tem os cursos que vão sendo ofertados aqui para você poder fazer, né? Já tem oferta 1, oferta 2, robótica, bom, enfim, são vários cursos que você tem disponível e você tem aqui a plataforma Moodle para isso, tá? Voltando ali para o site, né? Você tem... acesse o curso de novo, o Ensino Médio Paranaense, você tem várias informações aqui, vou deixar para os colegas depois correrem aqui, um vista de olhos aqui nesse site que está bem interessante, tá? Então, voltando aqui para a nossa reunião. Saiba mais, né? A leitura, Bender, William N., Aprendizagem baseada em projetos, Educação diferenciada para o século XXI, Porto Alegre Penso, 2014. Tá? Então, acontece na escola de 24 de novembro a 19 de dezembro. Se liga, é tempo de aprender mais. Vem o se liga aí, né? O pessoal já está se preparando. E os saberes digitais docentes, entenda como usar as tecnologias digitais de forma crítica e com intencionalidade pedagógica. Participe acessando pelo link ou pelo QR Code. Vou ver o que abre aqui esse link, só para mostrar para vocês. É o AvaMec aqui, ó. Tá? Autentique-se, aí você coloca aí o teu CPF, ou você entra com GovBR, você pode acessar ali os saberes digitais docentes. A gente já vem falando sobre isso aí nas 3 reuniões anteriores, né? Tem aquele vídeo falando um pouco sobre os saberes digitais docentes. Beleza. Então, está aqui. Obrigado. Tá? Então, também tem esse vídeo para vocês de orientação. O vídeo está aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. É autodiagnóstico de saberes digitais. A gente já passou por esse vídeo. Ele só está relembrando para quem ainda não fez esse autodiagnóstico para fazer, que é muito bacana. Você tem uma noção de como que está o teu conhecimento nisso, né? E vem para você uma cópia, depois de tudo aquilo que você respondeu, junto com uma análise com relação ao teu nível de conhecimento dentro dessa área, tá? Voltando, então, lá para o nosso roteiro, pessoal. Opa. Ok, Augusto. Augusto mandou o link aqui. Deixa eu ver. Obrigado, querido. Augusto mandou o link aqui do trabalhinho, né, do projeto integrador. Beleza. Então, pessoal, voltando aqui, estamos partindo para o final já, né? O print, eu já fiz o print da nossa turminha aqui,
Já tirei um print enquanto a gente estava naquela conversa nossa inicial ali. Quero agradecer demais a participação de vocês, queridos. Que vocês tenham uma continuidade da semana aí muito bacana, bem produtiva. Que Deus abençoe a vocês e tenham um final de semana assim bacana. Façam bastante coisa que vocês gostam, porque é isso que dá um arzinho bom para a nossa cabeça, para o nosso coração. Estejam junto com aquelas pessoas que vocês amam, com os pets também. E até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Valeu, gente. Obrigado, Rogério. Sucesso para todos nós. Tchauzão. Augusto. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigadaço. Tchau, tchau.